Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta profundamente a saúde mental, o padrão excessivo de cobrança e como ele impacta a nossa vida pessoal e profissional. Eu sou Sasha Varenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. Estou aqui para fazer as reflexões e perguntas sobre como a cobrança excessiva pode se manifestar, desde a infância até o ambiente de trabalho, e como isso interfere na busca pelo equilíbrio emocional. Esse podcast é apoiado pela Clínica Foco, que eu faço parte como supervisora clínica, e nós oferecemos suporte especializado para quem busca acolhimento e tratamento psicológico. Para saber mais sobre os atendimentos, é só escanear o QR Code na tela e acessar o nosso site. E para esse bate-papo, contamos com o Dr. Rafael Tomás, pós-doutor em saúde mental pelo IPUB-UFRJ, pesquisador do tema padrão excessivo de cobranças, que vai nos ajudar a entender as raízes e os impactos desse comportamento, além de discutir estratégias para lidar com essa pressão interna e externa. Também temos a participação da arquiteta Carla Cruz, que vai compartilhar sua história de como enfrentou anos de autocobrança excessiva e o impacto disso na sua saúde mental e no seu trabalho. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Sejam bem-vindos, obrigada por vocês estarem aqui pela terceira vez, o Rafael pedindo música hoje. Uma honra ter o professor Rafael aqui e a Carla para esse bate-papo. Obrigada, é um prazer também. Então, vamos começar, né? E para a gente começar, a gente gostaria de saber, Carla, como é que é a sua história com a autocobrança? Como é que foi tua vida ali, faculdade? Como é que foi no trabalho? Quando você começou a perceber que tinha uma cobrança excessiva aí? Bom, hoje eu percebo que a minha autocobrança excessiva começou sem que eu percebesse. Ainda quando eu era criança, porque eu estudei numa escola muito rigorosa e eu tinha que assumir ali responsabilidades e fazer praticamente provas diárias. Caramba. Isso provavelmente me trouxe ali de forma até inconsciente, porque eu não tinha maturidade ainda para isso, para entender essa necessidade, não sei de ser perfeita, né? Mas talvez uma necessidade de dar conta ali de uma sobrecarga muito excessiva. Não me lembro com muita clareza de ser, assim, fora da escola, uma menina que buscava muito pelo perfeccionismo. Mas eu fiz dança. Então, a dança, balé, jazz, várias áreas da dança. Cobrança muito grande. A dança, ela te pede, né? Essa disciplina muito grande, essa sobrecarga muito grande também de repetição e a busca da perfeição. Então, isso sempre foi, assim, uma paixão. Então, não me incomodava. Mas é uma coisa que eu tenho certeza que também puxou ali um pouco mais para que eu fosse uma pessoa mais perfeccionista. Quando você fala dessa cobrança ali da escola, provas diárias, como é que você lidava? Você ficava muito ansiosa para as provas, preocupada? Ou você ia levando assim, de forma sem sofrimento? Não tenho lembrança de sofrimento em relação a isso. Nem da época da infância e nem também nos outros momentos que eu me lembro, mas nunca encarei assim com uma forma muito pesada. Eu sempre absorvi, acolhi e eu vou dar conta, tá tudo certo. Eu queria perguntar para o Rafael um pouquinho como é que a escola, esse tipo de ensino que cobra muito, como é que pode influenciar no funcionamento de uma pessoa? A maioria das escolas, né, particulares, né, elas têm uma carga horária muito pesada, excesso de atividades para as crianças, né? E, claro, né, as crianças, elas hoje em dia são muito cobradas, né, de terem bom desempenho, porque lá na frente vai haver uma competição, né? É muito interessante, né, porque a gente já observa, né, entre os educadores, né, um pouco mais de cuidado com isso, né, de tentar adaptar, né, alguns sistemas de educação para crianças que tenham ali uma necessidade especial. Você vê dentro do sistema de educação também a própria recuperação, né, sendo feita de uma forma diferente, né? E assim, quando a gente vai atender os pacientes que têm padrão excessivo de cobrança, né, a gente vê
basicamente, 3 questões importantes no passado, né? Educadores, né, que cobram em excesso, né, que às vezes até oprimem, né, aquela criança, né? A convivência direta com pessoas, né, que se cobram em excesso, e aí nesse caso às vezes os pais nem cobram diretamente a criança, né, mas se os pais são, né, pessoas que se cobram em excesso, são perfeccionistas, são workaholics, né, a criança observa e aprende pela observação desse modelo, né? E terceiro aspecto assim que a gente vê muito, né, em pacientes com padrão excessivo de cobrança, né, são pessoas que na infância passaram algum tipo de necessidade, alguma dificuldade. Então, naquelas experiências iniciais, né, avaliaram que eu tenho que dar certo, né? Eu não posso depender de ninguém. Eu não né? repetir, né, a necessidade. Eu não posso depender de ninguém, né? Eu tenho que, né, superar, eu tenho que ir além, né? Então, a gente vê muito essas características do padrão excessivo de cobrança dentro dessas 3 condições. E tem pacientes que vão apresentar 2 ou mais, né, dessas condições. Né? Dentro das escolas, né, às vezes a gente vê, né, o inverso acontecendo para tentar amenizar um pouco, né, essa cobrança excessiva. Né? Por exemplo, vamos fazer uma competição de esporte e no final todo mundo vai ganhar medalha. Né? Então, assim, tentam ir para o outro extremo, né? Que também não é legal, né? Porque lá na frente essas crianças vão, em algum momento, competir, vão se frustrar. E não vão ganhar sempre. Não vão ganhar sempre. E aí não vão aprender a lidar com a frustração, né? Então, achar esse ponto de equilíbrio, né? Na educação com as crianças é muito difícil, né? Por isso que eu digo que, assim, no momento em que precisa, né, estudar, que precisa dar o seu melhor, a sua excelência, né? Beleza, tudo bem, a gente pode cobrar, né? O problema é continuar havendo, né, essa autocobrança, uma recriminação, né, em outros momentos onde a criança deveria, né, estar relaxando, recebendo afeto, né? Entende? Então, assim, nos momentos livres, né, nos momentos de lazer, né, a criança precisa se conectar mais e melhor ali ao momento presente e ter uma sensação, né, de alegria, de paz, né? E o que a gente percebe muito é que, além dessas cobranças excessivas dentro do colégio, muitas vezes a criança, ela, depois dos horários, né, do colégio, depois da prova que ela fez, ela continua ainda, né, apreensiva, vivenciando, né, aquela cobrança interna, né? Então, você vai aos poucos internalizando uma espécie de chefe chato, né? Que está dentro de você, que fica ali te vigiando, apontando o dedo, te cobrando, né? Você vai aprendendo aos pouquinhos a desqualificar as coisas positivas, né? Então, se eu tirei um 10, não fiz mais que minha obrigação, né? Eu só estudo, né? E olhar para os detalhes e martelar em cima de pequenos erros, né? E muitas vezes, né, os pais, né, quando estão lidando com uma criança que tem bom comportamento, que se cobra, que é certinha, que tira boas notas, né, muitas vezes os pais não veem isso como um problema, né? Eles tá tirando melhor. 10, né? Às vezes ótimo, né? Percebe o excesso, né? Às vezes até elogia, reforça, né? Olha aqui, né? Meu filho tirou 10, né? Na prova. Ou aquela criança que tira um 9,5 e fica muito arrasada. Né? Sim. Ou uma criança que vai para apresentação de dança magérrima e fez a posição bem feita e recebeu o elogio da professora, os aplausos, né? Então a gente vive hoje numa sociedade que está o tempo todo, né, cobrando resultados, cobrando, né, que você apresente para o mundo aquilo que é bom e esconda aquilo que é ruim. E de forma imediata, né? E de forma imediata, né? Perfeito, né? Então as pessoas hoje, né, os adultos, né, eles recorrem até, né, a drogas, aditivos para performar melhor, né? A gente até comentou, né, sobre isso aqui no outro podcast, que assim, lá nos anos 60 era muito comum as pessoas usarem drogas para relaxar, para curtir um momento, né? Então eu vou lá usar LSD, eu vou usar a maconha. Hoje não, hoje a pessoa toma um estimulante para estudar mais, para ficar mais ligada. Ela toma um anabolizante para ficar mais forte,
toma anfetamina para ficar mais Pra magra, produzir né? mais. É para ter resultado, ter um resultado mais melhor. rápido, né? E, Mais imediato. e você estava falando desse chefe, né? Que esse chefe que a gente internaliza, que se cobra o tempo todo. A diferença é que quando é um chefe num trabalho, é pontual a cobrança, é no horário do expediente. Mas quando a gente internaliza esse chefe, é essa cobrança que é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então a gente não tem descanso nunca. Isso vai levando a gente para uma exaustão mental muito grande. Posso Sente fazer um isso? complemento? Claro. Então, você falou sobre essa questão do chefe chato, né? Depende muito também, ao meu ver, do trabalho que você executa. Porque eu, por exemplo, seguindo até a minha trajetória, né, sobre a minha história, eu trabalhei, eu vim morar no Rio para fazer faculdade, então eu já tinha uma carga muito excessiva de responsabilidades e de afazeres também, porque eu tinha que estudar, eu precisava dar conta dos estudos, porque eu vim para isso. Eu precisava também trabalhar para me ajudar nas despesas. Então, eu tinha muita coisa para fazer. Eu poderia parar por aí, mas eu ainda inventava de fazer parte de companhia de dança. Então, eu também sou uma pessoa que busco ali por uma agenda buscava por uma agenda, talvez até não estratégica ali, né? De acordo com o que eu podia fazer no momento. Mas também em busca de preencher também alguns vazios que eu precisava. Hoje eu tenho mais consciência disso. Mas, por outro lado, eu também enchia minha agenda com coisas que eu gostava. Então, aquilo não era pesado pra mim. Não parecia ser pesado. Era pesado, mas eu não sentia isso, né? E o meu formato de trabalho... A faculdade foi um período muito puxado, né? A faculdade de arquitetura é realmente muito pesada. Mas eu trabalhei, eu fiz dança, eu fiz faculdade e dentro do tempo certo. Então, parece que estava tudo bem, né? E estava, e foi tudo bem. E eu comecei a trabalhar. E durante 10 anos, na verdade, inicialmente 10 anos numa empresa, mas durante 22 anos eu trabalho na área comercial, com pausas para fazer... Em alguns períodos eu trabalhei com projeto e obra, mas a minha maior bagagem de experiência profissional foi na área comercial. E aí vem a questão do chefe chato, que não é só você trabalhar no seu horário de trabalho. Eu trabalhava feriado, sábado, domingo, dia santo, então não tinha folga. E quando era minha folga eu me sentia culpada, e não só eu. Mas a gestão que estava em volta da gente, aquela gestão no formato mais antigo... que trazia uma culpa para você, porque você tem que bater uma meta e você tem uma folga. E principalmente se essa folga é próximo do final do mês e você precisa bater tua meta que você não bateu. E se você bateu, você pode ajudar a loja. No meu caso, eu trabalhava na área comercial em lojas de imobiliário, de revestimento e tal. Então... essa culpa começa a vir, que é o chefe chato, com você na tua casa também. Então, eu não trabalhava só no meu horário de trabalho. Eu trabalhava mais horas lá e eu também trabalhava em casa o tempo todo. Então, essa cobrança começa a ficar internalizada de tal forma que vira um vício, sem você perceber, uma droga. E você começa a perceber que você precisa daquilo para que você seja valorizado, seja... visto como uma pessoa necessária, útil ou até produtiva. Perfeito. Eu acho a diferença do produtivo e ocupado, né? Mas você, na sua experiência, né, você via outros profissionais que estavam em condições parecidas com as suas. Todos, né? E eles todos... É o sistema de gestão antigo, então, né? Mas a resiliência de cada um é diferente. Né? O momento em que cada um ali vai dar um basta naquilo dali é diferente. Né? Seja da forma que for. Seja porque ficou doente, ou porque surtou, ou porque jogou tudo pra cima, ou porque eu não preciso tanto disso, eu vou embora mesmo. Eu acho que uma coisa interessante também, que a Carla gosta do que faz, né? Você gosta de ser arquiteta. Amo. E eu acho que às vezes a pessoa acha que ela só vai ter um burnout, um pico de estresse se ela estiver fazendo uma coisa que ela não gosta. E não é realidade, né? Sim. Depende do grau de responsabilidade, né, que você tem, do número de horas, né, que você trabalha. Se você não tem uma vida minimamente equilibrada, né? A gente entende, né, que tem 4 pilares essenciais, né, que a gente tem que fortalecer para sustentar esses fatores estressores do dia a dia, né? Que é o sono adequado, momentos de relaxamento, alimentação saudável, exercício físico regular e trabalhar o seu modo de pensar para você ter um modo de pensar mais flexível. Você tem que separar um espaço de tempo, uma energia para fortalecer esses pilares, né? E tentar tirar um pouco dos fatores estressores, né?
A gente usa muito a metáfora da ponte para ilustrar isso, né? Os pacientes que têm padrão excessivo de cobrança, em geral, eles se sobrecarregam de tarefas e responsabilidades, né? Então fica com um peso muito grande ali em cima, né? E não dedicam muito tempo, né, para fortalecer esses pilares. Então, o nível de estresse vai aumentando de uma forma inevitável, né? E aí chega um momento em que realmente, né, vai sofrer um burnout. A ponte, né, pode desmoronar. A tua ponte já desmoronou? Já desmaiei. Qual foi o momento? Como é que foi, né? Fiquei doente, fui pro hospital, fiquei uma semana internada. E não foi uma vez só. A internação foi uma vez, mas eu já tive. Mas como é que foi? Conta pra Quando gente foi a primeira vez A que primeira você vez deu foi- uma pifada, assim? Eu comecei a sentir muita falta de ar e passando muito mal no trabalho. E já tinha episódios frequentes de problemas de saúde, assim como todo mundo. Então já parecia que uma coisa normal, né? Aham. Isso Que acontecer, problemas eram esses? Problemas renais, porque não bebia água direito, porque Aham. trabalhava o tempo todo, não parava para ter o tempo nem de almoço às vezes. Uhum. Então, eu simplesmente fui para o hospital e lá eu fiquei uma semana. Foram vários exames e testes e o diagnóstico final qual era? Estafa. Porque não existia burnout ainda, né? Essa nomenclatura. Verdade. Mas Carla, levou quanto tempo? Desde que você entrou na faculdade ali, começou a morar sozinha, ter que dar conta de muita coisa, levou quanto tempo até você ter essa primeira internação por estafa? 6 ou 7 anos. Aguentou muito tempo, né? Foi mais ou menos no 3º ano, talvez, de trabalho, né? Já formada. E as pessoas que têm padrão excessivo de cobrança costumam se responsabilizar muito, né, pelas Sim. coisas que acontecem, A né? culpa é sua sempre. Né? Você sentiu isso Eu quando você ficou sentia. doente ali? Sentia. Eu não A fui culpa forte, porque né? o eu suficiente. não consigo ficar boa para voltar a trabalhar. E agora? Né? Como se aquilo fosse uma necessidade que eu não sou. Eu sou uma super-herói, eu preciso reagir. Eu tenho que Aham. ser Né? Eu forte, tenho que né? conseguir, eu tenho que É uma dar crença conta. comum, eu tenho que ser forte. né? E depois, quando você saiu dessa internação, alguma coisa se modificou dentro de você? Ou você continuou no mesmo funcionamento ali? Voltou a trabalhar? Voltou com a mesma sobrecarga? Como é que foi? Eu tô rindo porque, assim, o certo seria que eu desse uma parada e pensasse um pouco, né? Mas o que uma pessoa que está ali no meio daquele problema normalmente faz? Ela vai e segue no automático, e foi o que eu fiz. Tá. Hoje eu consigo Até porque já identificar. devia estar assim, nossa, eu fiquei esses dias todos no hospital, com um monte de coisa acumulada. Já eu não volta parei pra pensar nisso. trabalhando de novo. Ai, que bom, é estafa. Mais ou menos isso. Que alívio, É que não é verdade, nada mais gente, grave. Bom, Quem exatamente. nunca pensou nisso? Assim, fiquei internada uma semana no hospital, poderia ser algo muito grave, que bom que era só estafa. E aí segue no automático. Que E era não dá só atenção pro que precisa dar. Como se fosse assim, eu já dei essa relaxada no hospital, agora eu volto pra casa, tudo E é importante, normal. né, frisar que todo mundo está sujeito a isso, né? A gente que trabalha na área da saúde também. Meu olho já tá tremendo, gente. Porque dezembro chegando, ó. Falei com a Fernanda hoje. Falei, Fernanda, desde quinta-feira meu olho tá assim, Eu ó. falei, vem um especialista aqui muito bom hoje, você pode tirar Falei, suas já vou dúvidas. pegar umas dicas com ele. Eu também me cobro, né? Tem que ser o bom filho, o bom pai, o bom marido, o bom psicólogo, um bom professor, um bom supervisor, né? E no dia você troca, né, um papel pelo outro ali, na correria o tempo todo, né? Já sofri também com o estresse e exaustão, né? Teve um momento que eu estava atendendo numa clínica na Baixada Fluminense, na Barra da Tijuca, no centro da cidade, dando aula aos sábados, assim, que eu realmente fiquei exausto, né? Comecei a ficar mais impaciente, né? Com aquela baixa de energia. Então, nos momentos, né, entre aspas, livres, né? Você não tem, né, energia, não tem aquele entusiasmo, aquela vida no olhar, né? E aí você começa a perceber que, opa, peraí, o que está acontecendo aqui comigo, né? Aí eu parei e reformulei tudo, né? Abri mão de atender em 2 lugares, comecei a atender num lugar só, comecei a reduzir ao máximo, né, as aulas que eu dava aos sábados, e, enfim, passar para os amigos professores darem aquelas aulas, né? E aí, o nível de estresse baixou, né? Você consegue ter um pouco mais de tempo
para você direcionar para outras coisas que são importantes. Mas começa a se alimentar melhor, começa a tentar ali, né, fazer um exercício físico, aí as coisas vão... Começa a beber água. Começa a beber água. Identificar Água a gente bebe o prioridades, tempo todo. né? Eu bebo pouco, já tem que beber um pouquinho. Já dá um gole. Mas atendendo e dando aula é o tempo todo com a garrafinha d'água. É quando a gente não identifica as nossas prioridades, né? O que a gente pode delegar, o que a gente consegue delegar, aprender a delegar também, porque não adianta só delegar, como eu já fiz muitas vezes, delegar e ficar ali supervisionando, porque eu até confiava que a pessoa faria bem feito, mas eu não tinha, eu queria ter o controle de que ela estava fazendo, a supervisão, então era o controle, né? Então, quando a gente não identifica essas prioridades, a gente se coloca uma agenda que fica inviável de fazer. Você não considera tempo de deslocamento dos lugares, você acha que vai tudo dar certo, e aí no final não dá, porque não tinha como dar mesmo. O dia tem 24 horas, você dorme X horas, mesmo que você diminua o tempo de sono, você já sobrecarrega também sua produtividade, seu pensamento e tal. E olha que a gente não está nem falando de outros fatores estressores, né, que estão presentes aí na sociedade, né? Por exemplo, vocês mulheres têm uma cobrança maior com a estética, vocês mulheres podem trabalhar numa determinada área, né, onde prevalecem mais, né, os homens em cargos de chefia e tem crenças machistas. Então, assim, tem outros fatores estressores que vão estar presentes, né, e que vão influenciar também, né, para vocês terem esse padrão excessivo de cobrança, né? Eu me lembro de uma paciente mulher que eu atendia, que além de mulher, ela era preta e ela ainda sofria com a questão do racismo, né? Da sociedade, dentro da empresa. Então, assim, é complicado. Vai potencializando, né? E você falou, né, dessa coisa das metas, né? Então, eles estabelecem uma meta, você atinge a meta, eles projetam uma outra meta. Né? A fábula do perseguidor de cenouras, né? O coelho vai correndo atrás da cenoura, vai puxando a cenoura para frente. Você nunca atinge, né? Aquela tal meta, né? E mesmo que você atinja, né? Sim, não fez mais que sua obrigação, é seu trabalho, né? Vira a página, vamos adiante, né? Mas eu digo que o mais importante não é essa meta, né, que está sendo estabelecida pelo outro, né? Mas você, né, conseguir também entender, né, se aquela expectativa, né, que você está criando, né, não é uma expectativa irreal, né, fora da realidade. É isso que eu queria saber, se você é muito autocrítica, se você tem noção, assim, do teu valor, do que você faz, se você faz bem. Como é que eu já sofri muito com isso. Eu sou muito autocrítica, assim, eu sou bem perfeccionista, então acho que a arquitetura também traz essa necessidade de você buscar uma perfeição. E não só buscar, mas você precisa trazer ali soluções que o prédio não vai cair, ou seja, em qual área você atua da arquitetura, né? Mas eu já sofri muito com isso, só que hoje eu consigo identificar não só o meu valor, como você perguntou, mas como identificar também que a diferença de estar produtiva e ocupada, né? Não necessariamente eu estou sendo totalmente produtiva ou produtiva no que eu preciso ser naquele momento da minha vida, se eu estiver 100% ocupada. Então, nas mentorias que eu faço para os arquitetos, as primeiras coisas que eles me falam: eu não consigo dar conta de tudo, são muitos projetos, obras, acompanhamento de obra, acompanhamento de fornecedores, e aí eu sou mãe, e aí eu não consigo. Eu falei, ainda no final, ainda te pedem para você postar no Instagram, né? E você ainda tem que fazer vídeo e tem que ficar bem bonita, porque o arquiteto precisa se posicionar, e aí é aquela história, né? Assim, eu tenho que dar conta de tudo, e ela, para mim, tem dois lados, tá? Assim, eu não sei se a minha forma de pensar... como é a sua visão em relação a isso, mas aquela frase, eu tenho que dar conta de tudo, para mim ela pode ser muito motivadora, porque eu consigo identificar ali que realmente eu não sou uma mulher maravilha e que eu preciso criar prioridades, e a partir das minhas prioridades eu vou criando os meus hábitos, minhas rotinas, as minhas metas, e aí consequentemente a minha agenda, que é o que eu vou fazer no dia a dia. Mas também, por outro lado, muitas pessoas pegam isso como uma desculpa para procrastinar. Eu não preciso dar conta de tudo, então eu também deixo isso aqui de lado, deixo aquilo de lado. Só que são coisas que são muito importantes, ou até alavanca para crescimento em outro lado. Então,
voltando aqui o que você me perguntou, hoje eu consigo trazer de forma mais clara na minha mentalidade, assim, quando eu tô fugindo desse caminho e trazer de volta não só o meu valor, mas também as minhas prioridades, né? O que ela tá falando é muito interessante, né? Uhum. Me fez lembrar do bom livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Que ela fala que o que ela mais ouve no consultório, né, assim, quando ela vai conversar, entrevistar as pessoas, né? É não sou ou não tenho tan suficiente, né? Todo mundo tem essa sensação de que está devendo alguma coisa, né? Então eu não tenho sucesso suficiente, eu não tenho ainda, né? Seguidores suficientes. Seguidores suficientes, a beleza suficiente, né? Assim, é impressionante, né? E outra coisa legal que você falou, né? Essa busca, né, de um ponto de equilíbrio aí nas expectativas, né, que a gente cria do que a gente vai fazer e o que a gente pretende atingir, né? De fato, né, há pessoas que podem diminuir muito, né, suas expectativas e, em função disso, procrastinarem, não fazerem muitas coisas, né? Tem um livro chamado A Geografia da Felicidade, um alemão chamado Eric Weiner. Ele visitou os países que são tidos como sendo os países mais felizes do mundo, que acusaram scores mais altos de bem-estar subjetivo, né, e felicidade, né? E ele mostrou que parece haver, né, uma fórmula de que a felicidade seria igual à realidade menos as expectativas. Parece simples essa fórmula, mas não é, né? Porque se você zera as expectativas, você não tem energia, né, para poder transformar a realidade, né? Sim. Então as pessoas muito depressivas, né, elas não conseguem criar expectativas futuras, então elas ficam numa apatia, entendeu? Então você pode criar expectativas, isso vai fazer surgir em você uma energia que você vai direcionar para as ações e transformar a realidade, né? Quando a realidade supera a expectativa, vamos exercitar a gratidão, né? Vamos vibrar, né? Quando a realidade não atinge, né, aquela expectativa, você vai vivenciar um momento de tolerância à frustração, que faz parte da vida também, né? O lance todo é que quem tem padrão excessivo de cobrança coloca para cima a expectativa. Entendeu? Foi o que você falou, né? Tem que ser uma excelente mãe, uma excelente, né, profissional, uma excelente mentora, uma excelente... Aí quando você coloca a expectativa, né, de ser excelente em todos esses papéis que você assumiu, você se frustra muito, né? Você começa a ver que a realidade não está atingindo as expectativas, né? Mas ao mesmo tempo que o perfeccionismo, para quem funciona dessa forma, é ruim, para o ambiente de trabalho, para quem convive com você, muitas vezes é bom, porque você dá conta das coisas. É bom para os outros, é bom né? para os outros. Então, assim, o teu trabalho te dá parabéns quando você dá conta de tudo. As pessoas na tua casa... uma pessoa competitiva, de repente, né? Porque se você... Na maioria das empresas, não. É mais do que a sua obrigação, como ele falou da escola. Mas reforçado pelo ambiente, né? Sim. O ambiente diz, isso aí, muito bom, você deu conta. Então, assim por mais por mais que a gente entre em sofrimento, o ambiente ao redor, ele te parabeniza por ser perfeccionista, esse livro que por fala se cobrar dos países mais felizes, né? Ele fala exatamente isso. Que tem ambientes escolares que não tem tanta competitividade, né? São lugares onde se incentiva, né? Se dá liberdade, né, para as pessoas serem quem elas são, né? As crianças lá na Finlândia ficam no máximo 4 horas dentro da escola por dia, né? E o resto do dia são crianças. Elas escolhem o que elas vão estudar, né? Então, assim, meu filho é meio que obrigado a estudar inglês, né? Lá eles escolhem, eu quero estudar francês, eu quero estudar japonês, eu quero estudar alemão, eles vão escolher. Quer aprender algum instrumento musical? Quero aprender piano. Então, eles vão sentir gosto, né, em fazer aquilo, porque é uma escolha deles, né? Então, eles têm mais liberdade para escolher. Dentro do sistema de ensino existe também um maior incentivo para as pessoas se conectarem mais ao momento presente, né? Isso é essencial, né, para a gente ter mais sensação de bem-estar, né? Porque quando você está fisicamente presente, mas mentalmente você está em outro lugar, né? Você está ruminando o que deveria ou não deveria ter acontecido, né? Você está pensando, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, né? Projetando cenários ruins para o futuro, né? Você está em sofrimento, né? Porque você está se comportando mentalmente nesse lugar
e ativando sensações e emoções compatíveis com esses pensamentos, né? O Paul Gilbert, ele fala, né, numa entrevista, um terapeuta da terapia focada na compaixão, né, que se você imaginar o seu prato de comida favorito em detalhes, você libera saliva na boca e suco gástrico no estômago. Então, sim, as pessoas que têm padrão excessivo de cobrança, né, elas ficam pensando o tempo todo, né, em como ter mais controle sobre as coisas, né, como é que eu posso aumentar, né, a minha certeza, né, de que as coisas vão dar certo, né. Então ativam muito os pensamentos do tipo deveria, tem o quê, e se algo ruim, né. Você concorda com isso? Eu concordo, você vê isso? e inclusive juntando, né, com o que a Sasha falou, o ambiente, muitas vezes, ele te parabeniza porque você deu conta de uma coisa que, de certa forma, se você parar para pensar num outro lado, nem é tão ruim, porque ele pelo menos te valorizou momentaneamente por uma coisa que é bom só para o ambiente, que não é bom para você, mas você sente um conforto momentâneo. Então, dá aquela sensação de dei conta, estou indo pro caminho certo, mesmo sabendo que não tá. Você emite comportamentos para se livrar de um desconforto e não para obter satisfação. Mas, por outro lado, também existem ambientes, e muitos por aí, que além deles falarem assim, não fez mais do que sua obrigação, eles te acuam a cada vez fazer melhor. Como aquele pai que o filho tirou 9,5 e ele fala, mas a sua obrigação é tirar 10, porque você tá aqui pra tirar 10. Você errou uma questão tão fácil, não podia ter errado. E aí, da próxima vez, isso não vai ser permitido. E aí, você começa a ficar num buraco cada vez mais profundo, em que você precisa resgatar aquele meio ponto ali, porque senão você não vai ser suficientemente bom. Eu tenho uma teoria, que a fonte é vozes da minha cabeça, de que toda pessoa que tem um padrão excessivo de cobrança, ela acaba se relacionando com pessoas que têm padrão excessivo de falta de bom senso. Que é uma coisa que a gente vê muito, né, de realidade, assim, das pessoas estarem sobrecarregadas e o parceiro... Não, parceira. Em terapia do esquema, a gente chama isso de química esquemática, né? Uma pessoa que tem um padrão excessivo de cobrança, ela pode mesmo se relacionar por muito tempo com uma outra pessoa que tem algum outro esquema que vai casar com esse esquema do padrão excessivo de cobrança. Então, a pessoa pode ter um esquema de fracasso, ou de subjugação, né? Pode, enfim, né, ter comportamentos ali realmente que ela não assume as coisas, né? Não faz as coisas no dia a dia, né? A gente vê muito... Eu não entendi, mas aí outra pessoa, ela se completa naquela? No caso, os esquemas desadaptativos se retroalimentam ali, né? Entendi. Aquela pessoa, ela é bagunceira, não dá conta das coisas, esquece tudo, e a outra fica ali, vigilante, né? Reclamando, tá? Fica ali, vigilante, né? Mas consertando tudo, apontando, dando esporro, né? E isso assim pode acontecer. Eu brinco em terapia de casal que as pessoas podem ser infelizes até que a morte separe. O sádico com o masoquista, enfim, né? E até numa relação com o patrão, né? Que o patrão vê que a pessoa tá dando, quando vou dar mais um pouquinho, então vou passar mais isso aqui pra ela. Então, a Sasha falou uma coisa muito interessante que eu acho que vale puxar de novo, né? Que é quando a pessoa que tem um padrão excessivo de cobrança está dentro de um ambiente onde ela está sendo sugada, né? Assim, de alguma forma, você está resolvendo o problema de alguém ali, né? Tem um combo, né, de esquemas, né, desadaptativos que é muito comum, né, que é o do padrão excessivo de cobrança, inibição emocional e autossacrifício, né? Então a pessoa, ela se sobrecarrega de tarefas, ela tem expectativas altas, ela é perfeccionista, né? Ela tem enorme dificuldade para falar para os outros o que ela sente, né? Principalmente os sentimentos desagradáveis, né? Ela sente desconforto em expressar o sentimento desagradável dela e em gerar no outro algum sentimento desagradável, né? E ela se autossacrifica, ela doa tempo, energia, recursos, né, para os outros, para resolver problemas para os outros, e depois ela fica ruminando pensamentos do tipo deveria, né? Tipo, não deveria ter feito isso para ele, ter criado um problema para mim, né? Ele deveria ter mais bom senso, ter tentado fazer isso sozinho. Você tem um texto muito legal que está no site da Foco sobre autossacrifício e altruísmo, né? Isso. Porque a pessoa altruísta, né, ela é empática e ela doa seu tempo, energia e recursos para o outro,
e ela fica satisfeita de imediato só de ver o alívio do desconforto ou a felicidade do outro, a satisfação do outro, né? Então, em relações de amor, é muito comum isso, né? Então, o altruísmo é uma virtude, né? Mas o autossacrifício não, né? O autossacrifício você doa tempo, energia ou recurso para o outro e depois você fica chateado, você fica arrependido. Porque você se daquilo, prejudica, né? Você se sente mal. Frustrado, né? Mas isso tem alguma ligação com a necessidade de ser aceito, de ser valorizado? Também pode. Também. Também pode estar presente, né? Acontece muito. Melhores A famílias. Sasha está acenando com a cabeça porque provavelmente vê A muitos gente vê pacientes, muito. né? Dentro do consultório, né? Com esse problema, né? E quando a gente vai trabalhar, né, com os pacientes, assim, para eles expressarem um pouco mais, né, o que eles sentem, o que eles pensam, né? Vai depender muito realmente do contexto no qual eles estão para as coisas fluírem, né, melhor para acontecer. Porque quando você começa a trabalhar, né, com a pessoa que tem, né, um padrão excessivo de cobrança e um autossacrifício para ela tentar, né, agir de uma forma diferente, né, vai causar um estranhamento ali, um conflito, né, dentro do ambiente, né? Então você dizia sim o tempo todo, de repentemente você parou de dizer sim. Né? As pessoas não aceitam tão bem o seu entorno, né? Até para isso tem que ter inteligência emocional, né? De saber como começar a dizer não, né? Nossa, e aceitar a frustração do outro ali, que vai... Sim. E às vezes até a revolta do outro, né? Mas me conta uma coisa, Carla. Aí nessa época você tinha se formado, estava há 3 anos trabalhando, aí teve tua primeira internação. E aí, como é que foi a partir daí? Você voltou dessa internação e continuou funcionando do mesmo jeito. Só que eu imagino que a tua vida tenha mudado, porque aí não era só você dando conta da tua casa e trabalho. Você comentou com a gente, né, no briefing que você casou, você teve filho, e aí foi adicionando tarefas. Como é que foi isso? Foi no automático. Porque eu não tinha nenhuma clareza de que eu precisava cuidar disso. Porque isso poderia aumentar a ponto de piorar a situação, né? E foi no automático. Como é que foi esse momento de engravidar, sendo que você tinha toda essa cobrança, né, de trabalho, de rotina da tua vida? Foi tudo bem. Eu encarei, como sempre, tudo assim, de uma forma muito natural. Você colocou como uma prioridade na sua vida. Sim. Aqui, né? Um propósito maior. Eu continuei trabalhando, eu trabalhei até 8 meses e quase 9. Peraí que eu tenho que ir pro hospital agora. Até 2 dias antes, praticamente. Reduziu a carga um pouquinho? Não, aumentou, inclusive. Pra poder dar conta antes dela nascer. Sim, exatamente, ainda tinha esse não, ela reduziu 2 dias de trabalho até o neném nascer. Mas assim, virou uma prioridade, claro, a minha gravidez, tanto que eu tirei um tempo ali, eu fiz cursos, eu me preparei pra ser mãe. Na época, o pai dela também acompanhou e, na verdade, assim, eu falei, você vai ou vai, né? Então, a gente fez ali, nós fizemos um curso e tal, então eu me preparei. Mas eu não diminuí a minha carga de trabalho, porque eu não tinha como fazer isso, eu não era autônoma. Então, eu não tinha como chegar pro meu chefe e falar, olha, a partir de hoje, eu tô grávida, então eu não vou mais trabalhar 18 horas por dia. Você sentiu que a cobrança diminuiu ali? No período, não. Não. Mesma coisa. E quando nasceu, como é que foi? Eu fiquei o período de licença e foi, assim, eu não trabalhei, porque eu trabalhava... de 4 meses? Ou você não, eu estender? tinha 2 anos de... 2 meses, né, de férias. 2 anos, eu ia falar, nossa, não, desculpa. 2 meses que eu poderia... Na Suécia tem a possibilidade de 3 anos de licença maternidade. E não só porque o governo, né, tá preocupado ali, né, mas ele percebeu que... Eles perceberam, né, que a criança tendo esses cuidados, né, no início da vida, isso é muito bom, né, para a formação daquele indivíduo. Né? Os pais lá podem também, né, tirar uma licença paternidade mais estendida. Né? Eu fiquei 6 meses legal. com ela. Isso é bom. Em casa. O ideal deveria...
mais, né? No mundo ideal. Se E a foi bem OMS difícil, pede um né? ano, né, de amamentação. Então, Exatamente. Ela parou eu parei de amamentar de 11 para 12 meses, mas porque eu ficava muito tempo fora. Uhum. E aí chegou um momento em que ela já não queria mais e eu também não forcei, porque era, né, a vontade dela ali, em cima de qualquer perspectiva, expectativa minha. Sim. Mas a volta foi bem complicada nesse sentido, porque eu tinha muito leite, então eu tinha que levar 2, 3 blusas, assim, pro trabalho pra trocar. Olha aí, o porque- estresse, né, que a mulher passa. Nossa, eu chegava no Os trabalho homens não muitas sabem. vezes com a blusa toda molhada e tinha que Caramba. trocar. E às vezes eu tava no meio de um atendimento, dá licença, correndo pra trocar de blusa, porque Vazava, ainda né? naquele momento ali de Uhum. pós, né? E aí, Nascimento. você não tirou nada da tua vida, assim, Da tua das tuas rotina. obrigações. Não. Só acrescentou mais um papel de mãe, que é pouca coisa, né? Nada Tem demais. de leve. E aí você foi levando. E aí teve algum outro momento que você chegou a entrar em exaustão de novo, a pifar? Foi quando eu saí do comercial. Foi quando eu decidi que eu não queria mais ficar no comercial naquele momento e passei a fazer projetos e obras que são tão estressantes quanto, ou até mais em alguns momentos. Então, foi um período ali em 2016, mais ou menos, que eu falei, chega, estou cansada, não quero mais trabalhar os domingos e vou tentar buscar aí um outro caminho. Mas... Carla, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sofreu alguma vez com alguém te falando, você é muito controladora? Ou Já. Isso acontece mesmo de... Já aconteceu muitas vezes. Isso te magoa, te deixa frustrada por você estar tentando? Porque eu imagino assim, na cabeça da pessoa que tem um padrão excessivo de cobrança, ela tô tentando fazer o meu melhor, o melhor que eu posso até pra outra pessoa, né? Porque a necessidade que nós, que somos mais controladores, temos é a necessidade de fazer com que aquilo dê certo, ou fique o melhor possível. E sempre por trás desse controle tem uma boa intenção. Sim. No fundo sempre tem. Então, no começo, aquilo me magoava muito, porque, poxa, eu só tô tentando fazer o melhor, né? Mas quando você começa a entender que nem sempre você também... Nem tudo tá no seu controle. Nem tudo, Aí você começa a entender essas queixas de que você era controladora, era do teu ambiente de trabalho ou era de pessoas do teu convívio pessoal? Convívio pessoal. Porque no trabalho você tava de parabéns. Tava tudo ótimo. Eu tava conversando com eles aqui que eu vi um filme ontem, O Que Tiver Que Ser, que é sobre uma mulher que ela claramente tem um padrão excessivo de cobrança, que é uma mãe, e ela tá vivendo bem aquela fase da adolescente revoltada, que reclama que a mãe controla tudo, um filho pequeno com hiperatividade, e um marido que não faz nada. E aí tudo fica em torno disso. Mas eu não faço porque você que é controladora. Outro filme... com a Jennifer Lawrence Joy, né? Também é bem assim, né? Ela em casa fazendo tudo, dando conta do filho, o marido de quem ela se divorciou mora no porão e, né, não arruma emprego, né? E ela dando conta de tudo ali, né? Mas isso pode acontecer. Nesse filme específico, spoiler, gente, desculpa, mas tem que falar assim. Nesse específico... Quem quer ver o filme, pula aí. Como ela descobre um câncer, ela tem que começar a deixar o marido fazer as coisas, porque ela não sabe nem se ela ia estar ali, né, no próximo dia. Então, quando ele fala pra ela que eu não faço porque você tá controlando, ela... Então vamos ver, né? Vamos ver se eu... Mas é muito difícil, você vê na personagem a dificuldade dela deixar o outro fazer, porque ela acha que não vai ficar tão bom quanto ela acharia que ficaria. Talvez porque isso tenha sido uma coisa imposta pra ela, né? E aí agora ela não tem opção. Ela vai ter que perder o controle. Ou ela perde. Então é mais difícil, realmente. Mas eu acho que mesmo que... ou quando a situação é imposta, ou quando você toma a decisão, porque basicamente você teve algum sofrimento de começar a abrir mão desse controle,
não é sem culpa, né, Rafael? Não. A gente, igual você deu o seu exemplo, que você foi parando de trabalhar em clínicas, eu trabalhei durante 3 anos em outra cidade. Ativar sentimentos desagradáveis. Eu ia e voltava. Cara, quando eu cheguei à conclusão que não dava pra eu viajar toda semana mais, porque eu ia ter filho e eu não queria ficar viajando, abrir mão daquele lugar que eu trabalhava em outra cidade foi muito dolorido. Muito difícil. Qualquer decisão mais assim é muito dolorida, realmente. Mas o exemplo, né, que a Fernanda trouxe do filme, né, mostra que o esquema, né, de padrão excessivo de cobrança é um padrão, né, repetitivo, né? Então, diante dos estímulos ali, a pessoa simplesmente ativa aquele comportamento de uma maneira automática, né? Ela não para pensar, né, que eu estou fazendo isso porque eu vivi aquilo no passado, eu estou fazendo isso vai levar a tal consequência. Sim. Ela simplesmente ativa as emoções e seus comportamentos ali de uma maneira automática, né? O Jeffrey Young, né, que elaborou a terapia do esquema, né, ele diz que quando a gente ativa um esquema nosso, a gente pode ativar de maneira reativa ali comportamentos, né, que seriam de resignação, de evitação ou de hipercompensação. Seria similar ao que acontece quando a gente ativa o medo intenso, né? Que você paralisa, né? Você foge ou você luta, né? No caso da resignação, evitação e hipercompensação, a resignação seria o similar a paralisar. Você, quando ativa o padrão excessivo de cobrança, você se entrega a ele. Né? Você, por exemplo, é uma pessoa, pelo que relatou aqui, né, que ativa muito esse modo de enfrentamento da resignação. Então você se sobrecarrega de tarefas, você estabelece metas altas, você trabalha horas extras, né, você é perfeccionista, isso tudo é da resignação, né? É o que a gente lê lá sobre o que é o padrão excessivo de cobrança. A evitação seria uma tentativa, né, de você evitar situações diante das quais você poderia ativar o teu esquema, né? Então, por exemplo, pensando aqui até em alguns exemplos de pacientes meus, né? Eu posso evitar contar para os outros quais são meus planos futuros, porque se eu contar para os outros, aquilo se torna mais real, pode ser que haja uma cobrança, né? Eu posso evitar fazer um esporte coletivo, porque o esporte coletivo tem maior competitividade, eu prefiro sair para correr sozinho, entende? Né? Então, assim, são exemplos de evitação. Conforto, né? Eu posso evitar delegar uma tarefa, porque eu acho que se eu pegar para fazer sozinho, eu vou dar conta e fazer do meu jeito e no meu tempo, né? São exemplos de evitação, né? Então, você evita situações diante das quais você poderia ativar o teu esquema, né? E tem a hipercompensação. A hipercompensação é uma tentativa meio que tosca de você romper com o teu esquema, né? Então seria mais ou menos assim, você tá lá estressada, aí você vira e fala assim, quer saber? Foda-se, não vou vou largar tudo. Não entendeu? preciso mais disso. Não vou fazer embora. mais, não vou. Aí você entrega tudo a toque de caixa, então você pega um final de semana na serra e larga o trabalho, né? Aí você, tipo, dá aquela respirada, mas sente culpa, né? Eu não consegui fazer isso também. Não. Olha aí. Tá vendo? Botãozinho. Mas eu tenho vários pacientes que ativam essa hipercompensação. É o De certa chuto forma, balde e não. cato Né? balde, né? E eles ficam até curiosos, mas se eu tenho um padrão alto de cobrança, por que de vez em quando eu chuto balde e cago tudo? Não, porque isso é uma hipercompensação do teu esquema. Né? O problema de chutar é que depois tem que ir lá buscar o balde, né? Exato, Ele vai estar mais Aí tu cheio. vai tá- Lembram tá mais daquele problemático. filme? Mas acaba sendo um momento de relaxamento na hora que a pessoa faz isso. Lembram né? daquele Ela se filme da afasta. Dona Hermínia, do Paulo Gustavo? Aham. Né? Minha Mãe é uma Peça, né? É. Então, ela tá ali, vigilante, controladora, dando conta de tudo, ela toma conta da vida dos filhos, da casa. Chega um momento do filme ali, né, que ela fala, quer saber? Caguei pra vocês. Ela vai embora pra casa Ela da vai irmã embora, dela. lembra dessa leva, cena? Então, some. essa cena é fantástica para ilustrar o que é a hipercompensação desse padrão excessivo de cobrança. Acho que eu vou tentar fazer. E Já tô pensando magoadíssima, em quê? né? Mas, Rafael, nesse momento, a pessoa, ela de fato dá uma desligada, né? Ela dá uma... Ou continua se sentindo culpada na ela situação. sente culpa, né? Ah, ela não adianta. faz... não adianta, né? Ela até pode, né? Enfim, dependendo do que ela esteja fazendo, né? Ela pode se alienar por um momento. Aí dá uma pausa, É. mas... Tipo, né? Eu vou
tirar um final de semana para encher a cara, né? Aí ela faz essa Vou pausa beber ali cerveja nas vendo o jogo do meu preocupações. time lá, né? E pronto. Ou então, eu vou viajar com a amante, né? O cara vai e some no final de semana, né? Com o amante ou com a amante. Até pode acontecer, né? Pode Mas ser. o que normalmente acontece com os pacientes que têm padrão excessivo de cobrança é que logo depois eles começam a se auto-recriminar por aquilo. Eles sentem culpa, eles sentem vergonha. Então, a curto prazo é ok, tentam mas a retomar. médio e longo prazo É. você volta pro mesmo lugar, né? Ou até pior, né? Até pior, porque você volta culpado também. Exatamente. E tendo deixado coisas que eram Vai fazer talvez do mesmo importantes. É. Então, Então não funciona. Não, mas não é por aí. não. Eu tive uma cliente que ela não sei nem se era a questão dela ser perfeccionista, mas ela mudava muito de ideia, assim. Eu entregava o trabalho e ela falava assim, não, acho que é melhor a gente fazer... Entregava um post, ela não, é melhor a gente fazer um vídeo. Aí entregava o vídeo, não, vamos fazer um carrossel. E assim, o trabalho não andava, então era aquela coisa ali. E aí teve um dia que eu tava trabalhando com ela de 7 da manhã, já era 10 horas da noite, e eu tava assim... cansada, exausta. E aí mandei e ela falou assim, não sei bem se é isso, o negócio já tinha mudado muito. Aí eu falei, então tá bom, então olha só, amanhã a gente retorna. Larguei tudo, fui pra academia, fiquei lá me exercitando. mas aí é um limite também, né? Então, mas é isso que eu ia perguntar. E se esse ligar o foda-se, ele vai pra um autocuidado? Saiu dali, eu não vou cuidar de mim agora. Isso funciona mais? Então a gente tem que olhar dentro de cada contexto, né? Nesse caso especificamente, a pessoa ela passou do ponto, né? Ela estava fazendo exigências, né? Incomuns, né? Sim. Você atende vários clientes, né? Sim. Quantos clientes fazem isso que ela estava fazendo? Gente, eu tenho que confessar, a cliente era eu. Mentira! Desculpa, não queria te expor, não. Mentira, não era eu, não. Foi minha única cliente desse jeito e eu... Nós eu tive que terapeutas demitir podemos ela. passar por isso, né? Nós podemos ter pacientes que querem o tempo todo mandar mensagem, ligar De pro madrugada, terapeuta. fim de Respostas, semana. né? Você, como uma arquiteta, pode ter tempo todo. cliente chato, né? Que fica o tempo todo pedindo mudanças também, né? Sim. Reclamando dos detalhes, né? Sim. E aí, quando a gente se cobra bastante, a gente fica achando que a gente tem que dar conta daquilo ali também, né? E leva um tempo pra você perceber que tá excessivo o que estão te cobrando, né? No seu caso, levou 15 horas. Na arquitetura esse Isso fator varia é de muito... uma pessoa para outra. Não, né? isso já estava Percepção. semanas já acontecendo, e esse dia específico foi o... Que foi o... Na arquitetura isso acontece Massa. muito, muito. Muitas pessoas se sentem atoladas, sugadas, porque o cliente ele tem um processo que dura um mês, por exemplo, e ele não consegue decidir o projeto por muitas questões. Por questões como essas, ou também porque a pessoa ele não está preparada para fazer um bom briefing e manter o cliente conectado durante o processo. Tem vários fatores, mas muitos arquitetos, muitos profissionais de arquitetura, eles se sentem escravos e obrigados a responder ao cliente a qualquer momento, com medo de perder aquele, principalmente quem é do comercial. Porque quem já está com um contrato tem esse fator, mas eles até dão algum limite, alguns. Mas no comercial, que o cliente ainda não fechou o contrato... Mas tem a muito prestação de arquiteto. serviço, eu ouço muito isso, é a prestação de serviço que a pessoa fica querendo o tempo todo dar conta agradar. Então, perde a noção, inclusive, da hora de terminar o trabalho, né? Sim. E o tal do cargo de confiança na empresa, né? Que aí não tem hora, né? Não tem hora para... Pô, o cara te liga 9 da noite, 10 da noite, manda e-mail, né? 9h30 da noite. Isso é uma loucura, né? E aí, ontem mesmo, eu estava conversando com um paciente que tem padrão excessivo de cobrança, né? Eu tinha feito um acordo com ele de que, a partir das 6 horas da noite, ele ia interromper, porque ele trabalha desde 9 horas, né? E aí ele ia deixar off, né, o telefone, né? E aí, mas e se, né, o chefe mandar um e-mail, né? Eu falei, olha, o que seria tão, né, importante, né, que não possa ser respondido no dia seguinte de manhã, né? Por um cara que trabalha na área contábil, né? Enfim, assim, eu até entendo, né? Assim, o cara que é neurocirurgião, né? O cara que... um psicólogo que lida com casos de suicídio, né? O bombeiro que tem que apagar um incêndio. Né? Agora, coisas muito específicas. O que tá acontecendo ali, né? Que é tão emergencial
que não poderia ser E respondido. é o que eu sempre falo, se você pifar, em 24 horas você está sendo substituído. Meu amigo, 6 horas da noite, mas eu ainda tô com Uhum. energia. Usa essa energia para sentar no chão, brincar com a tua filha, entendeu? Uhum. Assistir o desenho com ela. Eu tenho Conversar com a sua esposa para saber como é que Sim. foi o dia dela. Né? Eu tenho um funcionamento que a maioria dos dias eu faço, quando eu saio do consultório, eu não mexo no meu celular. Eu só vou pegar lá pelas 9 da noite, que é geralmente quando eu dou a última respondida. Eu fico de 6 às 9 sem mexer para dar atenção para minha filha, Legal. ficar com ela. E aí, quando dá umas 9, a hora que ela dorme, se ela dorme umas 8, né? Mas aí eu vou tomar banho, vou comer, enfim. Aí umas 9, 9:30, eu pego, olho, respondo. Aí coloco no não perturbe e vou dormir. Porque senão é o tempo inteiro mensagem de trabalho, a gente respondendo. E os dias que eu não faço isso, quando eu vejo, eu fiquei o tempo inteiro no celular respondendo coisa, resolvendo coisa, e eu não fiquei com a minha filha. E o tempo Entendeu? passou. E o tempo É. passou. Então, geralmente, esse horário é um horário que eu tento não mexer, eu deixo dentro da bolsa, eu nem tiro o celular da E bolsa. provavelmente tudo que você respondeu naquele período, você poderia responder no dia Sim, seguinte. Com certeza. não faz diferença. E fora umas exigências, assim, né? Eu tive um cliente uma vez que a gente fecha normalmente um mês, né? Ah, no mês eu vou te entregar tantos posts, uma estratégia tal. E aí ele cismou que ele queria que eu entregasse todos eles juntos no mesmo dia. Aí eu falei, olha, não é assim que funciona. Eu tenho outros clientes. Ou se eu fizer tudo pra você agora, eu vou ter que deixar alguém de lado. Aí ele falou pra mim assim, quando os meus pacientes precisam de mim, eu trabalho até de madrugada. Aí, Esse cliente era eu. Mentira! era um psicólogo também, mas não era você. Mas aí eu falei assim, eu já fiz muito isso, mas hoje minha terapia tá em dia, então não faço mais isso, Essa não. pessoa trabalha na área de saúde, né? Então, ela tem é um isso que eu ia motivo falar. pra... Mesmo que Não, seja, não, mas né? mesmo que seja, Mas ele teria que muitos- entender também que a minha posição é... Não, mas muitos profissionais Eu de posso ficar doente saúde se eu fizer. têm o autossacrifício e acham que os outros também têm que ter. Sim. É muito comum na área da saúde. Sim, e aí Mas veja essa que coisa de botar o interessante, limite. Nessa aqui. situação específica, você impôs mais fácil o limite. Porque eu já tinha essa noção de que eu não Sim, podia sim, ultrapassar os sim, limites sim. que eu já tinha ultrapassado lá atrás, Sim. né? Mas é difícil, né? A gente, nossa, o cara vai cancelar o contrato se eu fizer isso. Mas Há eu muitas pessoas sugeri no pra mundo, ele. né, eu que falei, são um pouco se você empáticas, que vão tender a ser abusadoras. Então, Aham. Uhum. quem tem que estabelecer esse limite somos nós. Nesse dia. No meu contrato do projeto tá escrito que o meu atendimento é de segunda a sexta em horário comercial. Uhum. E no meu WhatsApp ali embaixo tem para assuntos urgentes. Pra não deixar ninguém na mão. 18. Aí uma arquiteta uma vez falou pra mim, mas por que você coloca isso? Ué, porque eu trabalho nesse período. Mas e se o cliente... Não, ele vai ver ali. Mas se for alguma coisa urgente eu puder atender, eu atendo. E aí, O prédio meu tá caindo aqui. Deus. Existem imprevistos. É óbvio que eu já atendi clientes fora do horário, que eu coloco ali como... Normalmente não é, né? Ou muitas vezes eu também já... Ah, tudo bem. Porque a pessoa começa a mandar mensagem, ela não entende seu limite, ela vai testando seu limite. Uhum. E aí uma cliente uma vez, ela ficou mandando áudio, ela viu que eu estava online, porque o telefone que eu uso é o mesmo. Ela começou a me ligar, e eu não atendi. Aí eu respondi assim, estou vendo que você está me ligando e mandando mensagens, mas eu não estou mais trabalhando. Amanhã eu te respondo. Excelente. Porque eu Ótimo. vi que ali na mensagem inicial não era nada de emergência, não era um cano que estourou, que ia causar um problema maior. Porque também existem os imprevistos de emergência. Ainda deu Mas alguma não atenção. era. Eu fiz isso pra ver se ela se acalmava, entendeu? Claro. Mas tem que colocar limite. E quando eu terminei Então, essa conversa... Quem consegue impor esse limite, né, normalmente é quem tem uma autoestima boa, né? Que bom que você tem. Né, porque os pacientes que têm crenças de desvalor, né, eles realmente cedem muito, né? Porque eles ficam com muito medo de ser mal avaliados pelos outros. Então, mas isso também, deixa- a gente deixa eu tem ver. momentos, né? Tem outros momentos, momentos que a gente também já tá um pouco mais inseguro em alguma situação e acaba cedendo. tem alguns Eu não pacientes... sou o tempo todo assim. Eu sou É que humana. tem alguns pacientes com padrão excessivo de cobrança que sofrem com fenômeno impostor, né? Uhum. Então eles têm ali, né, uma crença, né, de desvalor, de que eu sou um fracasso, eu sou incompetente, né? E mesmo que eles estejam fazendo um ótimo trabalho, mesmo que eles tenham um histórico, né, de mais sucesso do que de insucesso, eles pensam, na verdade eu sou uma farsa, estou enganando todo mundo, né? Uhum. Então eles ficam fazendo um esforço muito grande, constante,
para não deixar, né, qualquer falhazinha aparecer, qualquer coisa acontecer, porque se eu falhar, se eu cometer um pequeno erro que seja, vão descobrir que eu sou uma farsa, né? Alguns pacientes com padrão excessivo de cobrança apresentam essa característica, né? Eu tô rindo, porque lá no laboratório, eu e o Gabriel, a gente ficava assim, o que a gente tá fazendo aqui? Somos impostores. A hora que Rafael e Marcele descobrirem que nós somos péssimos, eles não vão mais trabalhar com a gente. A gente tinha. E aí, rapidamente, você questionou seus pensamentos e ressignificou tudo isso. Tudo, e aí eu vi que eu tava com essa história, entendeu? Já logo me orientei e falei, não, eu sou boa, eu tô aqui nesse lugar ocupando, porque eu mereço estar aqui. A terapia tava em dia também. Mas vem, né? Às vezes vem essa Quando eu finalizei sensação. essa conversa... Mas esse era um meme que a gente tinha entre a gente, né? Somos impostores, eles vão descobrir. Em algum momento vão descobrir. Quando eu finalizei a conversa, eu cheguei a falar pra ele assim, se você quiser cancelar o contrato e achar alguém que esteja pronto para atender essa expectativa, para mim tudo bem. Só que depois que eu desliguei, eu fiquei, meu Deus, ele é psicólogo, ele vai me queimar no ramo, meu Deus, os psicólogos vão ficar sabendo disso, eles vão achar que eu não dou conta. Ou se você quiser pagar para ter exclusividade, ocupar toda Eis a questão. Depende do contrato, né? A gente fica naquela coisa assim, eu vou chegar na terapia e falar que eu vou ter limites, mas ao mesmo tempo, será que eu fiz certo, né? As culpas vêm também junto ali, né? De achar que não tá dando conta, medo. Outro dia eu tava vendo um vídeo de uma socialite aqui do Rio que ela falou que tava andando de carro com um psicólogo dela. Eu achei engraçado. Ela paga o dia, né, do psicólogo rodar com ela. Eu falei, ó, tá vendo, né? De repente, né? E aí ela vai ali. Ela tem essa possibilidade, né, de fazer essa cobrança, de ter várias e várias horas à sua disposição. Separa um dia só pra mim, vou fechar todos os horários que eu preciso. Mas interessante... Ou fecha a semana inteira, né? Dá uma voltinha aí. Por que andando de carro, né? Será que ela pensa melhor? Deve ser que ela tem muita atividade, né? Aí já vamos fazendo no caminho a terapia. Uma sessão de exposição, de repente, né? Pode ser, né? Ô, Carla, você já fez terapia alguma vez? Não. Não. Mas você já evoluiu muito, né? Você foi buscando ali o autoconhecimento e evoluindo. Sim. Qual foi a hora que você começou a mudar, assim? Por que você tomou a decisão de flexibilizar? Na verdade, foi uma virada de chave que eu tive em alguns cursos, mentorias que eu fiz profissionais e que trouxeram muito do autoconhecimento no início do processo. E aquilo ali foi a parte mais difícil em que eu quase abandonei todas essas mentorias, porque foi a parte mais difícil da mentoria para mim e dos cursos. E ali foi a virada de chave de que eu precisava realmente mexer com aquilo, porque era tão desconfortável a ponto de me fazer desistir. Então não poderia ficar daquele jeito. E aí foi quando eu comecei a mergulhar em tentar buscar informações e caminhos e tentativa e erro e teste. Que limites que você começou a colocar? O que de mudança prática você fez na sua vida? Se eu puder resumir em uma frase, é identificar prioridades. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a identificar as prioridades, eu comecei a também me colocar como prioridade e entender que eu posso sim fazer pelos outros, porque isso me realiza, isso me motiva, isso me faz bem. Mas, por outro lado, eu também sou importante para mim. Mais importante. Então, eu preciso estar bem para poder ajudar alguém. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender que eu precisava também colocar alguns limites para que eu pudesse cuidar de mim da forma que eu podia fazer naquele momento. Ô, Rafael. Vamos ver ela falando tão consciente, né? De tudo, mesmo não fazendo a terapia. Mas ela difícil, buscou, né, esse processo de autoconhecimento. Sim, eu busco incessantemente. Até hoje não é o único caminho. Isso que é importante a gente falar. Eu queria agora que o Rafael falasse sobre como é um tratamento, né, na terapia. O que dicas poderia você pode dar? facilitar, né, nesse processo. Mas eu queria fazer só um parênteses, que eu não fiz terapia, não foi porque eu não quis, foi porque o momento não me dava possibilidade de fazer. Não foi uma coisa que eu achei que eu não precisasse ou que não fazia efeito, e eu falo isso de coração mesmo. Tanto que eu sei da importância e da necessidade e do resultado que a terapia traz,
que eu fui buscar do meu jeito, do caminho que eu tinha. Aham. Entendeu? Mas tem uma consciência, né? Sim, sim, da claro. importância. Sim. A gente pode mudar o nosso modo de pensar, né? Assistindo boas palestras, tendo boas conversas, lendo bons livros, fazendo mentoria, né? Você me fez lembrar do Damian, que é um instrutor de mindfulness, né? Que a história dele é interessante. Ele trabalhava, né, no meio executivo, altas cobranças, né? Eu gosto muito do termo alto desempenho, né? Assim, tudo que você bota esse termo alto desempenho tem sofrimento ali, né? Pode ser o esporte de alto desempenho, pode ser o executivo de alto desempenho, né? Ele entrou em burnout, né? E aí ele pegou as economiazinhas dele, pediu demissão, viajou lá para o sudeste da Ásia lá, ficou viajando, fez alguns cursos de meditação, se apaixonou por aquilo e quando voltou abriu o Claramente, né? Que é um instituto onde ele ensina, né? Como instrutor, né? Práticas de mindfulness, né? Então ele realmente mudou a vida dele por completo e não foi com terapia. Né? Então, assim, é uma pena que realmente muitas pessoas precisem chegar nesse lugar, né, do burnout, nesse lugar do sofrimento extremo, né, para dar um basta, para romper com aquilo. Né? No teu caso, você teve problemas de ordem física, né? Só que as pessoas, quando estão com o nível de estresse muito aumentado, né, elas ficam, né, com a sua energia física e psíquica enfraquecida e os seus pontos fracos aparecem. Né? Então, pode ser que a pessoa apresente mais problemas de ordem física, né? Uma pedra no rim, um infarto, começou a ter pressão alta, arritmia, Uma gastrite nervosa. gastrite, estoura psoríase, né? Mas tem outras pessoas que têm uma tendência maior a apresentarem problemas de ordem psicológica, né? Vai começar a ter ataques de pânico frequentes, né? Vai sofrer com um quadro depressivo grave, né? Vai eclodir ali, né, episódios do transtorno bipolar, né? Ciclando mania e depressão, né? Então, isso pode acontecer, né? Então, a gente vê pacientes com padrão excessivo de cobrança e quando chegam nesse limite aí do estresse, né, excessivo, vão apresentar os problemas que estão predispostos ali a aparecer, né? Um personagem, né, que é muito bacana para entender o padrão excessivo de cobrança é o Randall da série This Is Us. Não sei se vocês já assistiram, Sim, né, maravilhosa. essa série, né? É muito legal porque ao longo das temporadas vai mostrando assim, né, a trajetória dele, né? Ele é um cara que tem um padrão excessivo de cobrança, ele tem dificuldade para expressar o que ele sente, ele se autossacrifica muito, né, dentro das relações. E ele, né, vai aumentando o nível de estresse, né, e começa a apresentar problemas em função disso, né? Ataques de pânico, sintomas depressivos, né? E ele tem momentos que ele resolve largar tudo, né, larga o emprego, depois tem outro momento que ele resolve mudar de carreira, né? E claro, né, começa a receber algumas orientações ali, né, para buscar ajuda na família. Ele aceita fazer terapia, Ele tenta terapia. né, mais para frente. Mas no início da série, né, ele, quando estava estressado, ele saía para correr, que é a ativação comportamental, né? Você saía para correr. É melhor ele correr do que encher a cara, do que, né, e jogar, né? Enfim, né? Ele tinha esse comportamento para aliviar um pouco, né, o nível de estresse dele, né? Então, fica a dica aí, né? Essa série do This Is Us é fantástica. Fantástica, especialmente esse personagem do Randall para entender a Uhum. questão do padrão excessivo de cobrança. E como é que é o tratamento de uma pessoa? Ela chega lá e você reconhece que ela tem esse diagnóstico, né? Como é que você vai fazendo ali para ela ter uma evolução? O tratamento psicoterápico, né, ele é personalizado. Né? A gente tem uma ordem lógica, né, que a gente vai seguir. A gente, no início, vai fazer uma avaliação detalhada, né, e a construção do vínculo com o paciente. Né? Depois a gente vai passar por um processo de autoconhecimento. Eu vou explicar para o paciente, né, por que ele age como ele age, né? E não explicando só as disfunções, né? Explicando também quais são as forças e virtudes que ele tem, né? Identificando junto com ele quais são as expectativas, né, que ele tem. Depois a gente passa para uma outra fase que é o incentivo à autoobservação, né?
no dia a dia, a gente tem algumas ferramentas de automonitoramento, né? E aí a gente aplica estratégias, né, diversas, né, que vão ajudar ali a tratar aquelas queixas, né? Muitas estratégias que são de regulação emocional também, né? E por último, a gente vai avaliar os efeitos da terapia, né? Quais foram os ganhos que o paciente teve e quais foram os possíveis efeitos colaterais, né, que o paciente teve ao longo do tempo, né? Mas os pacientes que têm padrão excessivo de cobrança, a gente costuma trabalhar muito a aceitação, né? O paciente precisa, ao longo do tempo, entender, né, que há variáveis que são controláveis por ele, há outras variáveis que não são, né? Diminuir um pouco, né, esse grau de responsabilidade que ele impõe para si mesmo, em cima das coisas que acontecem, né? Essa necessidade de ter maior controle, né, sobre as coisas, né? A gente pode trabalhar a desfusão, que é um distanciamento, né, entre ele e o pensamento dele, né? Especialmente esse chefe chato, né? Às vezes a gente até usa, né, de algumas metáforas, né? Outro dia, conversando com uma paciente que tem padrão excessivo de cobrança, né? Eu pedi para ela imaginar um personagem qualquer, né, que fosse externo a ela e que tivesse apontando o dedo e recriminando ela nesses momentos, né? E aí ela falou da Miranda de Diabo Veste Prada. Eu adorei, assim, né? A imagem que veio na cabeça dela foi a da Miranda, né? Teve um outro que eu pedi para imaginar um personagem, né, que tivesse recriminando ele. Aí ele imaginou ele velho. Ele velho, dizendo, tá vendo? Né? Por isso que você não vai chegar, né, nesse lugar aqui, por isso que, né? Então, toda vez que ele tinha pensamentos, né, do tipo deveria, né, tem o quê, né? Ele imaginava esse personagem. Eu tenho um paciente, eu pedi isso, ele imaginou um dementador do Harry Potter que sugava a energia dele, né? Então, faz sentido. Aí toda vez que acontecia isso, você fala, o dementador me atacou essa semana. Ele veio... E a gente pode questionar pensamentos, né, do paciente, pegar o pensamento dele, tentar identificar evidências a favor, evidências contra, né, fazer a projeção. E acho também que trabalhar um pouco essa tolerância ao mal-estar que a pessoa sente quando ela abre mão do controle, quando ela delega tarefas, né? Sente o mal-estar, você está deixando na mão de alguém. Talvez não vai ficar tão bom quanto Entre em você contato faria. com as suas sensações, dá um nome para sua emoção. Tudo bem você se sentir assim por um momento. Eu tenho um nome. Mas eu não vou falar. Mas quando acabar a gravação, eu quero saber. Que eu começo a não acreditar, a não confiar, eu falo, opa, cala a boca. Com ela, né? Cala a boca. Já sabemos que é uma mulher, olha aí. Vai deixar a gente curiosa aqui. A gente trabalha com a ideia de identificar o pensamento e se tornar um pouco mais indiferente a ele. Reconhecer que ele está ali, deixar ele ali. Muito legal que você falou também de que a terapia ela traz as nossas forças e virtudes que às vezes a gente acha que pra terapia é só pra falar problema, né? Só pra ficar ali remoendo as coisas que eu tenho de ruim. Então acho que essa questão de trazer as forças e virtudes melhora a autoestima e facilita colocar limites, né? Tem que reconhecer e expressar mais, né, essas forças e virtudes. Sim. Dentro do questionamento do pensamento também é essencial debater as crenças, né, do paciente, né? Então, eu tenho um paciente que ele tem uma crença de que ele é incapaz, né? Ele é um incompetente, né? Só que ele tem doutorado, ele é concursado público, ele faz muito bem, né, o trabalho dele, né? E aí eu peço para ele, olha, vamos lá, né? Então, todos os dias, né, você vai pegar aqui o teu caderno, você vai listar uma evidência a favor da ideia de que você é capaz, que você é competente, né? Claro que nos primeiros dias, né? Difícil. Eu sou bem avaliado no trabalho. É o outro. Nos primeiros dias flui, né? Você vai listando ali. Né? Conforme os dias vão passando, ele vai tendo mais dificuldade, né? Aí é nesse momento que você está trabalhando, né? Você começa a rastrear, né? Forçando, né, sua mente para identificar, né? Diversas evidências, né, que mostram que você é uma pessoa super capaz, independente, né, competente, entende? Perfeito. Uma também das formas, né, Rafael, é propor mudança de comportamento. Sim. Você vai desligar teu celular do trabalho, sei lá, 6 horas, você combinou com o seu paciente. E vamos ver o que acontece, vamos experimentar. Você vai ter um comportamento diferente e vamos ver o que vai acontecer. Pior pode acontecer. Eu trabalho muito com autocompaixão também. Né? Então, a gente pode montar textos, né, para o paciente ler como mantras, né, de autocompaixão.
Usar a projeção funciona muito bem, né, com esses pacientes, porque são pacientes que costumam ter, né, muito bom senso, né, e cuidado com o outro, né. Então, aí quando você pergunta para ele assim, vem cá, mas e se fosse o teu melhor amigo ou tua melhor amiga nesse mesmo lugar? O que você diria? Ele acha um absurdo, a pessoa está passando por aquilo, né? Não, Aí, não pode. A estratégia da projeção, ela favorece, né, a autocompaixão. Mas é difícil de visualizar. É difícil, É bem difícil. mas ajuda bastante, né? Quando a pessoa está diante de muitos problemas, a gente vai ter problemas reais, né? Diante dos quais são necessárias ações, né, para resolver. Vamos trabalhar a resolução de problemas, né? Se ela está vivenciando um conflito com outras pessoas, vamos trabalhar a mediação de conflitos, né? Os pacientes com padrão excessivo de cobrança costumam precisar também de estratégias, né, que favorecem o estado mindfulness, né, uma atenção plena, uma maior conexão ao momento presente, né? Em geral, a gente recomenda, né, alguma prática contemplativa, né? Nem sempre né, um curso de mindfulness ou meditação, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela se encontrou na aula de pintura. Legal. Né? Ela começou a fazer e naquele momento que ela está lá na aula de pintura dela, ela esquece de tudo, ela se desconecta dos problemas, daquelas cobranças excessivas. Incrível, Né? Muda o né? estado emocional, né? É muito individual, né? Práticas Para algumas individuais pessoas podem ser, né? Uma talvez prática não faça diferença. alternativa. Muito bom. Eu tenho as minhas fugas. Normalmente eu busco a dança, porque a dança, Bacana. né, ela me traz essa coisa de esquecer naquele momento. Então, se eu começo a entrar naquele declínio e eu já começo a perceber, quando eu começo a perceber rápido, né, porque muitas vezes a gente também não percebe, vai no automático e quando vê já passou pela situação, mas eu sempre tento voltar e coloco uma música e saio dançando, feito maluca, e aquilo ali me traz Você aquele vai- momento em que assenta um pouco, até pra você voltar a pensar no assunto, né? E em contato com a natureza Achei também. interessante ela usar o termo feito maluca, né? É porque você se alienou Ali de todos os problemas. ali eu me solto, eu me Isso. libero Mas de ser o que eu preciso ser ali naquele não momento tem pra mudar nada o meu de loucura. estado. Não, É para não ficar, né? é para simplesmente não ficar. É uma atividade Perfeito. interativa, né? Você está em movimento, está em contato com a música, né? Então, assim, quanto mais sentidos, né, você ativa ali, né? Mais Sim. você se conecta ali, né? Com você No momento mesmo. presente. Você sai da mente e vai pro corpo, né? Bacana. É o que a bom. gente já falou aqui, né? Que é tão individual, porque às vezes o exercício para uma pessoa é maravilhoso, para o outro é um sofrimento, né? Então não tem nem como você falar, faz isso, faz aquilo. Não. Né? Só tem muito que se Tem que experimentar, né? Experimentar Descobrir. e se descobrir. Eu não sei se tem terapeutas assistindo, né? Psicólogos assistindo, mas eu tenho um Provavelmente. curso de terapia cognitivo-comportamental para padrão excessivo de cobrança. É um curso gravado que está no site da Artmed 360. A gente Então, vai botar na descrição. se alguém tiver interesse, né, de estudar, de saber um pouquinho mais, né? Eu acho que para os Clica lá. terapeutas é Isso, mano. fundamental, né? Porque vai chegar muito paciente com É. esse funcionamento. Não só para os terapeutas. Não, Inclusive, eu acho que agora em novembro, tá quase acabando, né? Uhum. Tá tendo aí promoção de Black Friday, aproveita lá para Lá no site da Artmed. Verdade. tá com desconto, né, o curso lá. Vale super a pena. Vamos aproveitar então para dar os recados, né? A gente queria agradecer super você trazer a tua Nossa. história. É. Foi muito Obrigado legal mesmo. por A você gente Eu que se abriu. agradeço. A gente conseguiu visualizar aqui a teoria na prática, foi incrível, mas agora a gente queria saber do seu lado profissional. Vamos trazer a Carla, a arquiteta, aí para dar o recado. Pode falar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também, não só me abrindo, falando um pouco da minha história, mas se isso for reverberar para ajudar o próximo, né, isso já é muito valioso. Eu sou arquiteta, faço projetos, mas também tenho as minhas mentorias voltadas para profissionais que nasceram dessa vontade, dessa minha sede de aprender e também de levar para os profissionais tudo que eu também já vivenciei, as dificuldades que eu já passei, tudo que eu já superei, né? E como eu aprendi a lidar com várias situações, que são técnicas voltadas para mentorias que aplicam técnicas comerciais no escritório de arquitetura, em como você aplicar essas técnicas dentro do processo com o cliente, trazendo mais fluidez, mais conexão, fechando mais projetos.
Técnicas comerciais no horário comercial. No horário comercial, com limites, porque aí tem a outra mentoria que é voltada para gestão de tempo e produtividade, que é uma dor muito grande dos profissionais que se sentem sempre muito assoberbados de demandas e também de oportunidades, né? Porque hoje a gente tem oportunidade aí de muitas coisas que também distraem a nossa mente. E é exatamente para tentar trazer ali, entender quais são as prioridades, a agenda que se torna estratégica para o crescimento do profissional autônomo na arquitetura. Perfeito, a gente vê toda essa história, a gente encerra com a Carla falando que tem essa mentoria. Que pena que acabou, né? Foi ótima a conversa. Obrigada. Rafael, dá teu recado também. Dá teu recado do teu atendimento. Você, na verdade, não tem horário, né? Rafael é uma dificuldade. Não tem horário. Estabeleci um limite também. Mas ele tem a Clínica Foco. Temos a equipe do professor Rafael Tomás na Foco. Eu também atendo, tá? Eu sou psicólogo clínico, né? Mês de dezembro, janeiro, costuma ter uma diminuição nos atendimentos. Quem sabe uma oportunidade. Os pacientes funcionais tiram férias, né? Descansam. Aí abre uma vaguinha. Mas eu tenho a Clínica Foco, onde temos, né, alguns terapeutas lá que são especialistas em terapia cognitivo-comportamental e estamos de portas abertas, preparados para ajudar. Todos os casos lá são supervisionados pelo Rafael, por mim. A gente sempre fala no início que eu sou supervisora da Foco, então todos os atendimentos lá vão passar pelo Rafael e por mim, né? Então acho que... Uma garantia de qualidade. E a gente, para as pessoas ficam perguntando, né? Onde procurar? Saber que tem uma indicação boa, né? Porque a gente já falou aqui sobre os efeitos negativos da psicoterapia. Então... E no site focotcc.com tem vários textos, né? Sim, no nosso blog lá, que são bem bacanas para quem tem padrão excessivo de cobrança. Verdade. Tem um texto sobre padrão excessivo de cobrança, tem outro sobre autoestima, tem um sobre controle dos impulsos, tem vários textos bem legais lá. Esse do altruísmo também, né? Sobre autossacrifício e altruísmo, né? São textos, né, curtos, mas que pode ajudar a ter um insight, né? E nas redes sociais também, né? A Rafael tá sempre fazendo ali os vídeos também para indicar. Obrigado. Gente, obrigada. Foi incrível. Quero agradecer quem ficou até aqui também, pedir para compartilhar, curtir, mandar para os amigos que você acha que precisa ouvir. Se você tem padrão excessivo de cobrança, acho que tem muita estratégia aqui que a gente falou para botar em prática, para ajudar. Se você não tem, mas conhece alguém que tem, envie, né? Que aí pode ajudar essa pessoa e mandem assuntos, temas que vocês gostariam de ver, porque a gente vai sempre... Para a próxima temporada. Esse é o nosso último episódio dessa temporada. Finalizou a temporada com vocês. A gente volta. 20 episódios. Vocês têm 20 episódios para maratonar até a próxima temporada. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado a vocês.